Fala, galera! Hoje nós estamos aqui para tratar sobre geometria analítica, mais especificamente sobre a circunferência, para desmistificar essa questão aí da circunferência, na qual cai muito aí nos vestibulares e muitos alunos têm dúvida. Eu espero que ao final da aula você não tenha mais dúvida, porque é um assunto bem tranquilo e vocês vão poder verificar isso aí durante a aula, tá joia? Então, para começar a tratar sobre a equação da circunferência, eu vou escrever aqui os eixos cartesianos, tá? Para eu poder descobrir a equação da circunferência. Vamos lá. Então, os eixos cartesianos, como vocês sabem, tem a abscissa x, a ordenada y. Nós vamos ter uma circunferência de raios R e de centro no ponto A, B. E ela vai ter um raio R. Vamos botar aqui o raio da circunferência para você não ter dúvida. R. E pessoal, eu vou querer descobrir a distância, né, desse ponto do centro ao ponto P. E basicamente o que caracteriza uma circunferência é que esse ponto aqui, né, a distância dele ao centro vai ser sempre constante, igual a R. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância do ponto C a um ponto genérico XY. Vamos botar aqui, ó, um ponto genérico X, vamos lá, Y. Tá joia? Pessoal, para fazer isso, eu preciso que vocês visualizem aqui um triângulo retângulo, ó. Ó o triângulo retângulo aqui, ó. Aonde eu tenho a hipotenusa R e os lados, os catetos, com a distância x menos a e y menos b. Então, basicamente, eu vou fazer Pitágoras nesse triângulo retângulo, de tal forma que eu vou ter x menos a ao quadrado, escrever aqui, ó, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quanto? A hipotenusa ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Pessoal, tá aí. Encontramos de maneira muito tranquila a equação da circunferência. Você viu aí que não tem nada demais, né? Tá joia? Agora existe também a equação geral da circunferência. E também não tem nada demais. É basicamente desenvolver, tá, esses quadrados aqui. E aí a gente vai chegar na seguinte expressão: x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado. Botando isso aí de uma forma mais simpática, agrupando os termos, como é que ficaria? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá joia, pessoal? Então, acabamos de encontrar também a equação geral da circunferência, sem mistério absolutamente nenhum, pessoal. Sem mistério nenhum, tá? Então, a equação da circunferência molezinha. Vocês puderam ver aqui a dedução, tá? E, feito isso, nós vamos passar para o ponto 2 da aula, onde nós vamos tratar posições relativas. Professor, posições relativas, o que você está querendo dizer? Posições
O que você está querendo dizer, professor? Então eu quero saber o seguinte: se eu tenho um ponto e uma circunferência, onde é que esse ponto pode estar? Ou se eu tenho uma reta e uma circunferência, como é que essa reta vai se comportar perante a circunferência? Ou se eu tenho duas circunferências, como é que elas vão estar entre si? Então, esse daí é o tema dos nossos próximos minutos para a continuação aí da circunferência. E eu vou começar, pessoal, com ponto e circunferência. Ponto e circunferência. Pessoal, ponto e circunferência. Vamos lá. Você vai ver que isso aí também não tem nada demais. Se você domina bem a equação da circunferência, se você domina bem distância entre dois pontos, você vai ver que isso aí, pessoal, não tem absolutamente nada demais. Porque, novamente, aqui, ó, eu tenho a minha circunferência, tá? Vamos botar um eixo cartesiano aqui. A gente está sempre na geometria analítica sob a aba do eixo cartesiano, de abscissa x e de ordenada y. Tá joia? Essa circunferência tem o centro C, tá? A gente pode dizer também, assim como na equação da circunferência, que esse centro tem os pontos A, B. Tá joia? E agora eu quero que vocês vejam o seguinte: imagina 3 pontos, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer uma reta aqui, totalmente aleatória. Aleatória não, né? Passando pelo centro. E agora eu vou pegar aqui, ó, 3 pontos aqui, para a gente fazer uma análise rápida. Vamos lá, eu vou pegar o ponto A, eu vou pegar o ponto B, vou pegar o ponto D. Pô, professor, só para complicar, por que não pegou o ponto C? Para não confundir com o C da circunferência. Pessoal, pegando esses pontos, eu quero que vocês façam uma análise, tá joia? Que análise, professor? A gente sabe que o raio da circunferência, ó, vou botar até em vermelho aqui, ó, para facilitar a visualização. Vamos lá, aqui o raio da circunferência, ó. Ó o raio. O que vai acontecer aí, pessoal? Comparação da distância entre o centro e esses pontos e o raio. Eu posso dizer de forma bem tranquila que a distância do ponto A para o ponto C, distância de A para C, ela é menor do que o raio. Beleza? E a distância do ponto B para o ponto C, ela vai ser igual ao raio. Vamos lá, pessoal, retomando aqui, teve um apagão aqui, mas resolvemos a questão, tá? A gente estava falando da distância entre o centro, tá? E os pontos e comparando com o raio, tá? A comparação do ponto A ao centro da circunferência, tá? Obviamente aqui ela vai ser menor do que o raio. A distância do ponto B até a circunferência, pessoal, ela vai ser igual ao raio. Pessoal, agora analisa aí a distância do centro C até o ponto D. Olha o raio aqui, ó. Então, a distância de D até C vai ser maior do que o raio. Então, basicamente, tá? Para você calcular, para você descobrir se um ponto ele pertence à circunferência, ou ele está interior à circunferência, ou ele está exterior, você vai ter que calcular a distância desse ponto ao centro da circunferência, de tal forma que se essa distância der menor do que o raio, a gente pode dizer que esse ponto está no interior da circunferência, tá joia? Se esse ponto essa distância ela for igual ao raio, ela pertence à circunferência. Eu vou botar o sinal de pertence aqui, ó. A circunferência.
O ponto pertence à circunferência. E se essa distância der maior do que um raio, a gente pode dizer que esse ponto está no exterior da circunferência. Tá joia? Então, pessoal, basicamente aqui, tá? É isso, tá? Essa aí é uma forma da gente saber a posição relativa do ponto e a circunferência. Tá joia? Então, a gente verificou aqui, eu vou botar uma observação, tá? Na qual a gente acabou de descobrir, tá? Que o cálculo da distância, é uma forma da gente descobrir. E eu vou passar para vocês aqui, pessoal, uma segunda possibilidade para você poder descobrir isso daí. E essa segunda possibilidade consiste em a gente substituir esse ponto na equação da circunferência. Tá joia? Eu vou substituir esse ponto, vamos relembrar aqui a equação da circunferência. Vamos lá. Tá aí, equação da circunferência, ó. Então, eu vou pegar o ponto que ele quer saber e vou substituir aqui em x e vou substituir em y, seja na equação reduzida ou seja na equação geral. Tá joia? Pessoal, eu substituindo isso daí, o que vai acontecer, tá? Primeiro eu vou escrever aqui, ó, para você poder dar aquele print maneiro, tá? Eu vou escrever aqui a segunda possibilidade, que é substituir. Vamos lá, substituir o ponto na equação da circunferência. Beleza, pessoal, quando eu substituo na equação da circunferência, vai acontecer duas coisas, tá? Três coisas. Primeiro, ela pode dar igual a zero, tá joia? E aí significa que ela vai pertencer à circunferência. Se ela der maior do que zero, a gente pode dizer que o ponto é externo. E se ela der menor do que zero, a gente pode dizer que o ponto é interno. Então vamos lá, retomando, vamos lá. Aqui está a equação da nossa circunferência, tá joia? Então vamos lá, eu vou substituir. Se eu for substituir o ponto na equação reduzida, tá? E esse primeiro lado aqui der maior do que o segundo lado, eu vou estar tratando de um ponto externo. Se der igual ao segundo lado, eu vou dizer que o ponto pertence à circunferência. E se esse valor aqui der menor do que nesse segundo lado aqui, eu vou dizer que ela é interior à circunferência. Isso na forma reduzida. Na forma geral, tá? É o esquema de se esse lado aqui der igual a zero, ela pertence. Se ele der maior que zero, está externo. E se ele der menor que zero, está interno. Pessoal, é basicamente isso aí, tá? Agora nós vimos a equação da circunferência na forma geral, na forma reduzida e a posição relativa aí do ponto e da circunferência. Tá joia? Então, vou fazer uma segunda aula tratando sobre a posição relativa da reta e da circunferência e também entre duas circunferências. Tá joia? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado para a compreensão da matéria. Fico muito lisonjeado de você estar assistindo, de você estar prestigiando o vídeo. E eu peço que para você poder ajudar o canal, você possa se inscrever, dê um like aí para o YouTube poder recomendar o vídeo. Tá joia? E ative o sino aí, ative o sino para você poder receber os vídeos, poder estar atualizando aí seus conhecimentos em exatas. Lembrando que eu posto vídeo de matemática, de física, de química, de tal forma aí que daqui a alguns meses aí você com certeza vai estar mais preparado para a sua prova. Tá joia, pessoal? Então, por agora é isso aí. Até mais.
Fui!